Muito bem, meus irmãos, eu sei que nós já oramos, já louvamos a Deus, porque eu estava lá dentro ouvindo a música, o hino, mas eu acho que oração nunca é demais. Então eu queria pedir que você vai pedir a Deus a bênção sobre mim, para que Ele possa me usar com humildade, com unção do Espírito. Normalmente é o preletor que abençoa o povo, né? Mas eu vou pedir que vocês me abençoem, tá certo? É uma responsabilidade muito grande abrir a palavra de Deus para tanta gente assim. Então, se você quiser me abençoar, você vai erguer a sua mão e eu vou fazer uma oração a Deus com a sua mão erguida para mim. Você está me abençoando. Pode me abençoar, pode levantar a mão para mim. Senhor, meu Deus e meu Pai, os meus irmãos que estão aqui comigo agora para ouvir a Tua palavra, estão estendendo a sua mão sobre mim nesse momento. E eu sei que eles estão me abençoando em nome de Jesus, para que eu seja usado por Ti nesse momento. E que não eu fale, mas o Teu Espírito, através da Bíblia Sagrada. É por amor do Teu nome que nós oramos. Amém, Senhor. Muito obrigado pela bênção que vocês me deram. Abençoar as pessoas é bíblico. E volta para você. Sabia disso? O contrário também é verdade. Quem muito xinga, reclama, também está tirando a bênção, né? Sabe o que é abençoar? É desautorizar o caos. Abençoar é desautorizar o caos. Irmãos, eu gostaria de refletir nessa noite com vocês sobre um tema muito delicado. Um tema que talvez vai mexer com muitas pessoas aqui nessa noite. E quem está assistindo de casa também, ou do salão. Como perdoar? Por que perdoar? É justo perdoar? Como se sentir perdoado? Essas perguntas, elas vão na mente de muitas pessoas. Muitas pessoas. De acordo com o Dr. David Began, autor do livro Culpa, onde a psicologia e a religião se encontram, ele diz que 78% das pessoas que estão internadas com os mais diferentes quadros estão ali por questões emocionais relacionadas a um perdão que não foi dado ou a um perdão que não foi recebido. 78%. Eu não disse 100%. Você pode falar, não, mas minha mãe está internada e ela é uma pessoa tão bondosa. Não, eu não disse 100%, mas 78% é muita coisa. E de repente o Senhor colocou no meu coração hoje para pregar para pessoas que estão precisando desesperadamente de perdoar ou de se sentir perdoadas. E a primeira pergunta que você faz é o seguinte: Senhor, perdoar não é fácil. Como é que eu consigo? Pior, perdoar não é justo. Perdoar parece que você está premiando a injustiça. Imagine a situação. O sujeito vai lá, seu sócio. Ele rouba você, suja o seu nome, tira tudo o que é seu, calunia você. E depois de tudo que ele fez, você tem que tratá-lo como se fosse o herói que salvou a vida de sua filha? Isso não é justo. Isso não é justo. Uma vez, um capelão do exército, durante a guerra, estava pregando sobre o perdão e lendo aquela passagem da oração do Senhor, onde Jesus pede, Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E um jovem militar falou, é muito fácil para o Senhor falar em perdão. Não é o Senhor que está todo dia no fronte, perdendo amigos para o inimigo. Eu odeio esse povo, eu quero matá-los todos. Agora o senhor teólogo, atrás da sua roupa aí de pastor, é fácil falar. Assim melhor? Obrigado. Depois daquele momento, o preletor chamou aquele jovem e falou assim, vem cá, deixa eu te mostrar uma fotografia. Esse rapaz aqui estaria fazendo 23 anos hoje. Ele era paraquedista. E ele morreu nas mãos do inimigo. Ele estava descendo
para levar suprimento e medicamento. Ele não estava descendo para matar. Mas os inimigos estavam atrás da árvore, e quando viram os paraquedistas, saíram metralhando todos ainda no ar. E ele morreu. Estaria fazendo aniversário hoje. E atrás da fotografia estava escrito: para papai com amor. Aquele homem sabia sim o que era perdoar. Mas da história para a prática tem um abismo. Isso eu estou falando do sujeito que violentou a minha filha. Eu tenho que perdoar também esse sujeito? Eu quero esganá-lo. Tudo bem, vocês pregadores, vocês crentes falam de perdão, até é fácil, de repente, perdoar assim: olha, você me ofendeu, me machucou e tudo, eu te perdoo. Mas eu estou falando de situações mais delicadas. O sujeito matou minha filha, ele violentou minha filha, ele bateu na minha filha, ele acabou com tudo que eu tinha. Eu vou perdoar esse sujeito? Como resolver isso? Vamos à Bíblia Sagrada. Mateus, capítulo 18. Melhorou o som aqui, falando assim? Mateus, capítulo 18. Jesus, a partir do 18, verso 15, ele ensina, e preste atenção nesse detalhe que ele é importante. Jesus ensina como na igreja deveríamos tratar aqueles que erram ou que falham. E ele começa dizendo: se o teu irmão pecar contra você, se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que, pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, aí considere-o como publicano e pecador. Pedro escutou isso. Os apóstolos também. Aí no verso 21, Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Fique com a Bíblia aberta. Fique com a Bíblia aberta. Você sabe que os números em cada cultura têm uma simbologia. Por exemplo, aqui no Brasil, quando uma pessoa é muito boa, muito legal, assim, tremenda, você fala o quê? 10. Quando você quer dizer que a pessoa não vale nada, 0. Para quem acredita em sorte e azar, não é o meu caso, qual que é o número que vem à mente? 13. Não fiz nenhuma piada política. Eu conheço vocês, eu sou professor. Esse exemplo eu dou há muito tempo, não tem nada a ver. Não. E não foi mesmo. Aliás, já que vocês riram, eu vou contar uma situação dessa, como os números às vezes mudam. Em Portugal, eu estava pregando uma vez em Lisboa. E uma menina trouxe água para mim. Eu estava com a voz meio ruim. Quando ela me entregou o copo d'água, eu falei: olha, obrigado, nota 10 para você. Ela fechou a cara. Fechou mesmo, porque o europeu, ele... Depois eu soube que lá é nota 20. Quer dizer que eu... metade. Essas ilustrações mostram que os números têm símbolos em culturas diferentes, correto? Na Bíblia Sagrada, o 7 é o número da perfeição. Agora imaginem, quando Pedro chegou para Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes meu próximo pecará contra mim que eu o perdoe? Até 7 vezes? O que você imagina que Pedro esperou de resposta de Jesus? Nossa, que maravilha, Pedro. Isso é maravilhoso. Olha aí, olha, esse é que é discípulo. Está vendo? Aprendam com ele. Porque lembram que eu li antes, Jesus falando como devemos tratar na igreja os que erram? Segundo, não somente o que Jesus ensinou, mas a tradição judaica, você tinha que perdoar uma pessoa até 3 vezes. Até 3 vezes. E Pedro jogou 7. Ele já esperou Jesus
Pode elogiar, Senhor, estou esperando. E Jesus falou com ele assim: não digo até 7, mas 70 vezes 7. Que não é necessariamente um número literal, é um superlativo. Não digo de maneira perfeita, mas de maneira perfeitíssima. Aí Pedro ficou desanimado. Depois que Jesus deu essa resposta, verso 23, Jesus foi contar uma parábola. Por isso o reino do céu é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Eu vou pedir à igreja, e você que está em casa também para participar, e quem está no auditório, você vai me ajudar a memorizar alguns números. 2 números apenas, tá bom? Quanto que aquele jovem devia para o rei? 10.000 talentos. Gente, isso aqui é muito estranho. Porque 10.000 talentos, talento é uma unidade de peso. É muito dinheiro. Vários comentaristas bíblicos já tentaram fazer uma conversão de quanto significaria 10.000 talentos em moeda corrente. Eu desisti das contas, porque tem inflação, tem uma série de variantes, não dá. Mas eu descobri uma maneira de mostrar para vocês qual era o montante de 10.000 talentos. Olha bem, se você pegar o mapa dos tempos de Jesus e pegar só um minutinho, deixa eu beber uma água aqui. Se você pegar o mapa da época de Jesus e pegar as principais regiões da época de Jesus e somar o imposto romano cobrado ali durante um ano, você vai ter um valor inferior. Eu vou falar. Vamos ver essas regiões: Judeia, Pérea, Idumeia, Galileia e Samaria. Eu peguei 5 regiões, tá bom? Aí eu fiz a conta de quanto seria o imposto anual cobrado pelos romanos dessas 5 regiões. Sabe quanto que eu consegui? 800 talentos. Quanto que o sujeito devia? Deu para vocês entenderem? É um valor impagável. 2 perguntas me fazem aqui. Primeiro, como é que ele adquiriu uma dívida dessa? Daqui a pouquinho nós vamos responder. A segunda pergunta, ela vai vir do verso seguinte. Vamos continuar lendo. Não tendo, porém, ele com que pagar, óbvio, não tendo, porém, ele com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Ele iria pagar? O pedido desse camarada é um pedido de desespero, é um pedido tolo, é um pedido de utopia. Ele não ia pagar nunca. Gente, se eu juntasse os impostos romanos anuais, eu conseguiria 800 talentos. Não era o suficiente para pagar nem 10%. Como é que o sujeito ia pagar? Continua com a Bíblia aberta. Sabe o que Jesus estava querendo ilustrar com isso? 2 coisas. Em primeiro lugar, a dívida astronômica que Adão e Eva, e por extensão todos os seus descendentes, contraíram perante o céu quando pecaram comendo o fruto proibido. A dívida humana perante Deus era impagável. Mas aqui vem a segunda coisa que Jesus mostrou. À semelhança daquele servo, nós temos a tentação de querer resolver o impossível do nosso jeito. Isso é triste, irmãos. Eu vou falar de algo aqui que eu estou me incluindo. Como nós somos orgulhosos.
O pecado que tirou o anjo rebelde do céu não foi o adultério, não foi o furto, não foi a idolatria. O primeiro de todos, o orgulho. E talvez a primeira coisa que o Senhor coloca no meu coração para trabalhar comigo e com você nessa noite é esse verme chamado orgulho. Nós somos orgulhosos. E o orgulho se manifesta de várias maneiras na nossa vida. Uma delas é achando que nós nunca estamos errados o bastante para sermos condenados. Outra é achando que nós estamos ruins demais para aceitarmos a graça de Deus. Outra maneira que o orgulho se toma é quando nós queremos remediar os nossos problemas por conta própria. Ser paciente comigo, Senhor, e tudo te pagarei. Eu não sei se eu estou falando para alguém que é economista, contador, mas no original grego em que essa parábola de Jesus foi escrita, tem uma palavra técnica da contabilidade. Eles dizem makrotumazon. Makrotumazon em grego significa rolamento da dívida. Literalmente o que ele pediu foi o seguinte: dê-me um prazo. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira sensação externa que eles tiveram do pecado, de acordo com o livro do Gênesis, é que eles se sentiram nus. E qual foi a primeira coisa que fizeram ao se sentir nus? Antes mesmo de fugir, eles fizeram cintas de figueira para si. Vamos resolver o problema. Cintas de figueira, isso mesmo. Cinta de figueira. Tudo, cobriu tudo, em cima e embaixo. Isso. Mas resolveu a cinta de figueira? Quando Deus chegou no jardim, eles fugiram de novo. Tecnicamente não estavam nus, porque eles estavam cobertos de folhas, mas a presença do Senhor os fez fugir, porque a justiça humana não resolve nada. Eu acho interessante como muitas pessoas, às vezes, por orgulho, eles não querem aceitar a ajuda. Sabe, tem o livro do Padre Brown, o autor é o Chesterton. Estou tentando lembrar o título do livro. Não é O Crime do Padre Brown, não. Vou lembrar daqui a pouquinho. É do Chesterton, é um excelente autor, já falecido, é claro, jornalista, católico e apologeta. E ele escreveu muitas coisas interessantes. E nessa parte do Padre Brown lá, Padre Brown é o título do livro, tá? Não é o autor, não. Tem uma hora lá que o detetive tem uma frase que ele fala assim: o grande drama não é que eles não veem o problema, eles não querem ver a solução. Porque a solução, às vezes, é se humilhar. E nós não queremos nos humilhar. Nós só achamos que nós somos os bonzinhos da história. Aí a Bíblia fala, vamos continuar aqui, e o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e, como é que está na tradução de vocês? Perdoou-lhe a dívida. Perdoou-lhe. Aqui tem outra palavrinha técnica, afesis, cancelou a dívida. Afesis é mais do que perdoar. Você pega a promissória e rasga. Então aquele homem saiu da frente do rei, perdoado, mas, dizem que toda verdade vem depois da conjunção adversativa, né? Mas, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés, lhe pedia: tenha paciência comigo e tudo pagarei a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Sabem por que aquele homem não conseguiu perdoar o seu próximo?
Porque quando ele levantou da presença do rei, o rei tinha cancelado a sua dívida, a FECIS, mas ele saiu com a ideia de um prolongamento da dívida. Macrotumatson. O rei perdoou, cancelou, mas na cabeça dele, o rei deu apenas um prazo. E você sabe, se você está devendo um agiota, e uma dívida alta, ele vem, sabe igual esses filmes, com um porrete, e quebra o armário da sua loja e fala, o próximo vai ser na sua cabeça. 30 dias para você pagar a dívida. Ele te deu um prazo. Serão os 30 dias mais infernais. Você vai fazer qualquer coisa para juntar o dinheiro. Então, um dos primeiros problemas que as pessoas não conseguem perdoar é porque elas não entenderam ainda o perdão que Deus lhes deu. E não entenderam por uma multiplicidade de fatores. Alguns não entenderam porque acham que o problema deles nunca é tão grave assim. Outros porque acham tão grave que não acreditam que Deus é capaz de perdoá-los. Outros porque não entenderam mesmo que foram perdoados. E outros ainda porque têm uma dívida emocional desde a infância. Cada um de nós, quando nascemos num mundo de pecado, recebemos dos nossos pais inclinações traumáticas, emocionais, que vêm de geração em geração. E principalmente para os jovens que estão aqui, eu quero fazer um alerta. Essa geração de vocês não está mais se interessando em conhecer família. Você sabe tudo sobre o BBB, sobre futebol, mas você não conhece a história da sua mãe, do seu avô, do seu tio. E sabe qual que é o problema, meus irmãos? Aquele que desconhece a história está condenado a repeti-la, não nas suas virtudes, mas nos seus defeitos. Há muitos jovens que, quando se tornam pais, eles fazem com o filho aquilo que ele mais odiava que o pai dele fez com ele. Há muitas mães, ao se tornarem mães, fazem exatamente aquilo que mais a machucou na infância, porque o fruto não cai longe da árvore. E às vezes você não perdoou seu próprio pai e sua mãe, e a coisa vem de longe. Às vezes eu estou pregando para alguém nessa noite que foi convencido emocionalmente na infância da síndrome do impostor, que você não vale nada. Eu não queria você. E você cresceu sempre com sentimento de culpa. Uma culpa que talvez nem é sua. Então nessa noite eu já começo a dizer para você que salvação também é uma terapia espiritual e moral e emocional. Receba o perdão de Deus. Eu não estou perguntando qual a gravidade do seu pecado. Eu estou acentuando a imensidão da graça. Se você, sinceramente, pedir a Jesus agora perdão pelo seu pecado, Ele tratará você como se você nunca houvesse pecado. E a justiça de Cristo vai cobrir você. Quando Adão e Eva pecaram, no original hebraico do Antigo Testamento, diz que a serpente era esperta, sagaz, arumim. Esse termo arumim em hebraico é aplicado a Adão e Eva depois do pecado. Se tornaram quase eu posso dizer, quase o caráter da serpente. Mas Deus pode mudar isso pela graça dEle. Ele pode tirar a velha natureza. E Ele pode fazer você feliz. Então a primeira coisa que eu quero conclamar você nessa noite é aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal. E Ele vai ajudar você a limpar esse pecado que te oprime, que te persegue. Aquela voz que vem desde a infância falando que você não vale nada, que você não é como a filha da vizinha. Aquela voz que diz que você não é merecedor do céu. E você não é mesmo, mas pela graça de Cristo você se torna. E a partir daí, vem o convite bíblico para o perdão. Aí você pode falar, Rodrigo, tudo bem, mas vamos ser práticos. Você deu vários exemplos de perdão aí, mas sabe qual que é o meu problema? O meu problema é com o presidente da empresa que trabalha lá na cobertura, no 21º andar.
E ele acaba com a minha vida. Esse homem humilha os funcionários. E ele nem sabe quem eu sou. Se eu perdoar esse homem, não vai fazer diferença nenhuma para ele. Para que eu tenho que perdoar alguém que eu nem conheço? Eu vou falar a você por quê. Pode não fazer diferença para ele, mas vai fazer para você. Reflita comigo aqui agora. Será que existe alguém que você precisa soltar? Perdoar? Você quer fazer isso para ser feliz? Eu vou fazer uma pergunta para você. Qual o primeiro passo para perdoar? Reflita. Se fosse uma prova de vestibular, qual o primeiro passo para perdoar? O que vocês acham? Podem dar sugestões? Reconhecer, esquecer, procurar a pessoa. Vocês estão dando respostas corretas em parte. Por quê? Eu quero o primeiro passo. Esses passos existem. Estão certo, mas eu estou procurando o primeiro. Decidir perdoar? Querer? Perdoar a si mesmo? A resposta vai surpreender vocês. O que vocês falaram faz parte do processo. Mas eu perguntei Estão preparados para a revelação? Sim ou não? O primeiro passo para perdoar é admitir o ódio. Porque se você não der esse primeiro passo, não tem como dar os outros. Mas nós não admitimos o ódio por causa do orgulho. Eu sou o mocinho da história. Eu sou a vítima. Eu sou aquele que me prejudicaram. Ódio é para o outro, eu não. E quando você pergunta, não, mas você está tendo ódio. Não, não é ódio, Rodrigo, não, isso é muito pesado. Não, eu não odeio ninguém. Eu tenho um sentimento. Esquece isso. A gente fica procurando palavrinhas muito bonitas. A gramática da língua portuguesa não é necessariamente a gramática das emoções. Nas emoções, meus irmãos, não existe eufemismo. O que é eufemismo? Uma maneira bonitinha de falar de uma coisa feia. Na gramática das emoções não existe eufemismo. Não existe politicamente correto. Você tem ódio. E sabe por que é o ódio? Não é porque você é mau caráter, não. É porque foi o primeiro sentimento que vem quando alguém machucou muito você. E enquanto você não admitir que você tem um ódio para tirar de dentro de você, você não vai conseguir dar os demais passos. Por que não vai dar? Primeiro, porque você vai se achar bom demais para odiar alguém. Eu sou uma pessoa de bom caráter. Segundo, o diabo vai tentar você a ficar tapando o ferimento, a bala, com band-aid. Terceiro, você nunca vai ver a gravidade do que você está sentindo e que você também precisa do perdão de Deus, porque o ódio não é uma coisa de Deus. E a partir do momento que você admitir isso, você vai implorar a Deus para arrancar isso de você. E pela graça dele, ele vai arrancar esse ódio de você. E eu quero dizer para você uma coisa. Eu vou falar da minha própria experiência. Eu cresci com muita violência doméstica do meu irmão. Eu tenho o cóccix quebrado por um chute que eu ganhei dele. Eu me lembro de uma vez que ele não era filho do meu pai, era irmão por parte de mãe, que eu cheguei em casa e precisei de muita terapia para chegar num auditório como esse e contar esse tipo de coisa. Porque assim, para massagear o ego, é gostoso falar de arqueologia, título, mas eu descobri que de repente não é o título doutor que vai me fazer chegar ao seu coração. É a certeza que eu estive aí. Ele chegou em casa, bêbado como sempre, e eu assistindo um programa que eu sempre gostei das coisas de Deus. E tinha o Boa Noite Brasil, lembra? Flávio Cavalcante. Já estão fazendo conta da minha idade aí, né?
E era um programa de perguntas e respostas sobre Jesus. E estava na final. E ele queria ver o jogo de futebol. Ele chegou e falou assim: eu vou assistir o futebol. Eu falei: deixa eu só terminar aqui. Ele já me deu um tapa e trocou a TV. Eu fui ao quarto, falei com meu pai veio, ele bateu no meu pai. Na minha frente. Meu pai teve que fugir pulando o muro para a casa do vizinho. E ele veio em cima de mim me socando, e minha mãe assim, e minha mãe também colaborava com isso, porque ela tinha uma bipolaridade. Foi onde ele começou a me socar e eu urinei na roupa, na mesma hora. A bexiga soltou. Quem estuda psicologia vai explicar melhor do que o processo aí. Esvaziou, Janete, tudo. Sem controle algum. E depois disso eu virei, ele me deu aquele chute que eu senti uma dor muito grande e fui ver anos depois que eu tenho o cóccix fraturado. Numa tomografia descobriram isso. Eu tive vontade de matar o meu irmão. E eu cresci esperando o dia que eu ia ficar adulto do tamanho dele para matá-lo. Porque eu tinha 8 anos nessa época, 7, 8 anos. E eu vou afirmar com os irmãos aqui. Eu não me sinto culpado por ter tido aquela vontade. Eu me sinto aliviado por não ter feito aquilo. Mas eu tive que soltar o meu irmão para ser feliz. Não vingar. Numa situação dessa você tem 2 caminhos. O da vingança ou do perdão. O da vingança vai te prender mais ainda a pessoa. O do perdão vai permitir você vir a uma igreja lotada de pessoas e dar esperança para elas. Não foi fácil. Mas eu aprendi que perdão é soltar. Soltar. Solta. Está na hora de você ser feliz? Solta. Você fica agarrado a essa pessoa que te machucou. 1000 pessoas te fazem o bem e você esquece. Uma pessoa te faz o mal, você precisa ir para o terapeuta e olha que nem muitas sessões você esquece. Nada contra os terapeutas, eles têm que ganhar o salário deles. Por quê? E quando você tem isso mal resolvido, até para as comunidades religiosas, quantas pessoas saem da igreja e falam assim: ah, na igreja não tem amor, não tem carinho. Quantas pessoas te fizeram bem? Gente, eu estou falando da minha vida. Eu olho para trás hoje, como eu fui amado, mas na hora que você se sente rejeitado, você só vê os algozes. Então, em nome de Jesus, eu quero dizer: solta essa pessoa. Está na hora de você ser feliz. Você está levando essa imagem para o seu casamento, para a sua vida pessoal, para sempre. Solta dentro de você. Solta, porque ele é uma pessoa também machucada. Talvez o que ele fez com você não é porque ele odeia você, ele está sendo apenas ele. Solta. Se você ficar agarrado a essa pessoa ad infinitum, aí você vai estar premiando a injustiça. Sabe por quê? O outro me prejudicou e eu fico tão apaixonado por ele que eu não consigo mais me relacionar. Eu não consigo mais amar, porque eu só consigo pensar naquela pessoa. Solta. Em nome de Jesus, solta. Há muitos anos eu não pregava esse sermão. E um dia eu preguei numa igreja, numa cidade, não vou falar onde eu dei esse exemplo. Solta aquele que violentou sua filha. Porque se você vingar, ela já teve o trauma do que ela sofreu e vai ter um segundo trauma, que é a perda do pai, porque você vai ser preso. Você tem que soltar aquele que machucou sua filha, porque ela agora precisa de você inteiro para ajudá-la. No final do sermão, um homem chorava copiosamente. Ele era um policial civil, membro da igreja, que tinha sofrido isso, porque um tio tinha feito com a sobrinha. E ele já tinha programado, que aquele era o último sábado que ele iria estar na igreja, e ele já tinha programado: eu vou sair da igreja, mas domingo à noite eu vou matá-lo. A arma já estava municiada e guardada. Eu sou muito cético para acreditar em meras coincidências. Eu não sabia disso.
E ele me agradeceu. E ele não fez aquela barbárie. E hoje a filha está com o pai para apoiá-la e não na cadeia. E a igreja está com um membro lá que entende o que é redenção. Então, nessa noite, será que eu também não estou pregando para alguém que precisa soltar o outro e ser feliz? Será que eu estou pregando para alguém que precisa receber o perdão e a graça de Deus na sua vida? Eu vou chamar alguém para cantar uma música agora aqui. Vem para Jesus. E eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Preste atenção, olha para mim aqui. Quando Deus pede para você soltar o outro, Ele não está querendo premiar o outro. Ele está querendo livrar você daquilo que vai te machucar. Quem você precisa soltar essa noite? Uma vez eu conversei com uma senhora de 78 anos, porque ela não foi feliz na vida. E ela me contou que ela tinha ido até a vila onde ela foi criada, uma cidadezinha do interior, e lá ela viu um namoradinho da adolescência, que agora estava idoso e viúvo, envelhecido. E ela olhou para ele e disse que o coração dela acelerou. E ela chorando falou: quando eu tinha 17 anos, que eu estava paquerando a ele, minha mãe morreu. Mas antes de morrer, no leito de morte, ela falou: minha filha, você é a única mulher dessa casa. Você não vai deixar o seu pai trazer qualquer uma para fazer seus irmãos sofrerem. Você não vai casar e não vai sair enquanto o último dos seus irmãos não firmarem. E ela: sim, mãe. E ali com 78 anos que ela percebeu, minha mãe não pensou em mim, só nos meus irmãos. E eu tive que, com aquela senhora de 78 anos, trabalhar com ela o perdão. Quem você precisa soltar? Vem para Jesus. Nesse momento, se alguém nessa noite aqui está sentindo que precisa ser feliz, precisa soltar alguém, ou receber o perdão de Deus, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Eu quero conclamar você a receber a graça de Cristo agora. Pode vir da galeria, pode vir do outro salão, enquanto essa música é cantada, que fala: vem para Jesus. Podem vir aqui. Quem sentir no seu coração, eu quero orar por você. Eu quero que você receba Jesus como seu Salvador pessoal. Pode vir aqui.